Em tempos em que muita gente fala sem nada dizer, é sempre bem interessante e muito bom ouvir quem tem o que dizer e com propriedade. Por isso, neste vídeo de hoje, eu não vou falar, mas Ciro Gomes vai dizer muita coisa importante. Mas depois da vinheta. Pois, meus caros, Ciro Gomes tem muita coisa a dizer e ele disse muitas coisas da sua palestra lá na OAB do Ceará. E vale a pena a gente ouvir um pouco de Ciro Gomes. Algumas considerações que Ciro faz deste corte aqui, dessa palestra interessante, é muito importante para que a gente possa refletir em tempos em que, infelizmente, parece que o ser humano está perdendo, pelo menos no Brasil, essa capacidade. Vamos lá, Ciro. O brasileiro nunca foi onerado para financiar o estado de bem-estar do povo, nunca foi. Segundo, isso não funciona. Na Europa, por exemplo, o que está acontecendo hoje? Um colapso da liderança europeia. O Brexit, né? Uma confusão, e a ultradireita ganhando as eleições. O Lula acabou de visitar a primeira-ministra da Itália hoje de tarde, de ultradireita, radical de direita. Por quê? Porque é a direita radical europeia que está falando o que as pessoas querem ouvir. De novo enganando, mas estão dizendo. Estão dizendo o quê? Estão dizendo, olha, o seu desemprego aberto, jovem espanhol, 40% dos garotos espanhóis de 18 a 25 anos desempregados. Sabe quem é a culpa? Do migrante. Sabe qual é a solução? Expulsa os migrantes. Está dizendo concretamente. E aí o que é que faz a esquerda, aspas? Não sabe como resolver essa equação e deriva para problemas de quarta geração. Vai defender os gays, as mulheres, os negros, tal, a ecologia, o ambiente, nada que não seja sério. Tudo isso é muito sério, mas o problema do povo é outro. Aqui, vamos lá, eu passo 4 anos lutando, a vida inteira lutando, vou na OAB, vou não sei aonde, vou na CDL, ninguém me faz uma pergunta sobre aborto. Ninguém. E eu não tenho notícia nos últimos 20 anos de um júri sobre aborto. Vocês têm alguma notícia? De um júri sobre aborto. Olha, mas começou a campanha eleitoral, meu irmão, não tem uma entrevista que eu não tenho que dar opinião sobre aborto. Vocês acham que é por acaso? É não. É porque eu falo isso que eu estou falando aqui, isso aqui 86% do povo acredita, confia e acha que é isso mesmo. Mas na hora que diz assim, aborto, olha, eu digo, o corpo da mulher pertence a ela, nós precisamos respeitar a autonomia da mulher para resolver e tal, me lasquei. Por quê? Porque a vida nasce não sei quando, porque Deus disse que era isso, acabou. E aí não é mais racional o debate. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Aí o Trump ganha eleição nos Estados Unidos, Bolsonaro ganha eleição no Brasil, o não sei o que do Erdogan ganha eleição na Hungria, a mulher ganha eleição. O fascismo vai ganhar. Se nós não abrirmos o olho, o fascismo vai ganhar, porque lambança não resolve mais os problemas. Quero agradecer aqui ao portal Uai, né, que fez esse corte. E, meus caros, a gente precisa dizer isto. Dizer aquilo que o Ciro está colocando aqui. Existem várias formas, né, de se desviar dos assuntos importantes. É o que está acontecendo hoje no debate. O fascismo não vai ganhar. O fascismo já ganhou. Sabe por quê? Porque as pautas chamadas identitárias ou as pautas humanas, quando adquiridas e usadas como massa de manobra por essa esquerda que tem uma estética de esquerda, que usa cores de esquerda, que usa símbolos de esquerda, mas que tem uma política econômica que não é de esquerda, que tem uma política de modus operandi administrativa que não é de esquerda, efetivamente nós temos o que aí? O que nós temos? Nós temos a derrocada da democracia.
Porque o fascismo é tudo que é contra a democracia. E eu pergunto, falta de transparência, por exemplo, é algo que é bom para a democracia? É bom para a democracia que não debatamos mais ideias e ficamos nesse clima apaixonado em que um, né, e outros se odeiam? Isso é bom para a democracia? É bom para a democracia que soluções simplistas para problemas complexos se estabeleçam? É isso que é bom para a democracia? Agora, recentemente aí, eu recebi um comentário do cidadão dizendo que para ele, né, a solução era o que? Era ter, né, 2 deputados por estado e 2 senadores por estado. A solução agora, problema político, é colocar 2 para cada estado. O sujeito nem entende ainda que teria que ser fosse então para fazer isso, teria que ser no mínimo 3 para cada um, né? Porque nós temos que ter o voto de Minerva. Não pode ser par. Uma composição legislativa nunca pode ser par, ela tem que ser ímpar. E aí, meus caros? Por quê? Porque o sujeito não sabe, é analfabeto político. Mas nós temos o analfabeto político da extrema-direita, ou aquele que é cooptado pela extrema-direita, e nós temos o analfabeto político da esquerda, que com a sua arrogância alimenta esse analfabetismo vindo da direita. E é por isso que estes têm que simplesmente, vamos dizer assim, simplesmente fazer o quê? Silenciar o Ciro Gomes. Por quê? Porque silenciando o Ciro Gomes, isso se mantém. E pode ser o Ciro Gomes, pode ser o João, o Pedro, o José, qualquer um que diga não para esse sistema binário, este é inimigo. E, portanto, este, como sendo inimigo, efetivamente, preste atenção, esse tem que ser coibido e silenciado. São os mesmos que falam em democracia, como no caso dos petistas, que adoram usar o termo democrático, mas que não agem de forma democrática. Como também tenho visto no vitimismo bolsonarista chamarem, por exemplo, o Alexandre de Moraes de ditador. Ué, mas não são vocês, bolsonaristas, que adoram a ditadura? Que inclusive clamam pela volta dela? Quando vocês atacam a todo tempo a democracia, aí é válido. Quando é de vocês, aí é válido. Estas coisas têm que ser ditas. E é por isso que as falas de Ciro são combatidas. É por isso que quando eu falo de Bolsonaro, lulista não se manifesta aqui. E quando eu falo de Lula, bolsonarista não se manifesta. Agora eu falo de Ciro, pode ter certeza que vai aparecer aqui um gênio da lâmpada para tecer os seus ódios, os seus rancores e as suas teses mais do que furadas. Gente que comenta uma vez nunca mais aparece, perfilzinho fake, nomezinho fake, né? Que é machão atrás de uma coisa que não existe, porque não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de botar a minha cara a tapa. É estas coisas, é com relação a isto que eu luto. E eu posso não vencer, o meu candidato não foi presidente da República, ficou em 4º colocado em 2022. Faz parte, infelizmente, de um jogo sujo que o silenciou, porque, eu repito, o bolsonarista que é tão contra o Lula rezou exatamente a cartilha do Lula. Tem que ser dito isso aqui. Você, bolsonarista em geral, você optou para ter o Lula no 2º turno. Não quis matar o Lula no 1º turno porque sabia que o teu mito não ganharia de um Ciro Gomes, por exemplo. Então há derrotas que são muito mais vitoriosas do que vitórias que mostram a derrota em si. Os bolsonaristas e os lulistas, eles ganham e vencem
mas não sabem porque ganham e porque vencem. Eles não sabem de nada. Eles são seres que não conhecem rigorosamente nada além do seu mundo encantado. Um mundo que não diz nada com nada, porque é só sentimento. Não há nada de raciocínio. A estes que querem se deixar de ser, né, humanos para serem somente aqueles que sentem, fica aqui a minha tristeza. Porque quem sabe um dia esses acordem e se percebam que estão sendo manobrados. Mas eu acho que difícil, porque afinal de contas isso também tem sido uma escolha. Porque nem Lula nem Bolsonaro enganou. As pessoas é que se enganaram com eles ou quiseram se enganar com esses. É o que eu digo e é o que eu tenho que dizer para quem quer que venha aqui chafurdar com suas teorias furadas. Por isso que eu mantenho esse canal de forma independente e dizendo verdades que estes hipócritas que gostam de chegar e falar e dizer na cara das pessoas não querem ouvir. Pois aqui, quando chegam aqui, são obrigados a ouvir sim o que eles sabem que a consciência exige, mas que eles não querem ouvir. Pois terão que ouvir e um dia terão que ser responsabilizados pelos seus malfeitos. Mas isso não compete a mim. Isso compete a Deus, a Allah, sei lá o que, ao processo da vida. A vida nos dá caminhos e nos dá os nossos destinos. E nós temos que saber como navegar nos mares da vida, sabendo usar com sabedoria, com coerência, a canoa, os instrumentos para passar por ela. Se sabemos, mais sofrimentos que nós tenhamos, nós vamos ser felizes, porque daí é um estado também de espírito pessoal, que não exigiremos e não esperaremos de quem não tem nada a dizer e acrescentar. É isso, gente.